Odeio os Indiferentes, por Antônio Gramsci, escritos de 1917. Parte 16. O socialismo e a Itália. Está aberta a caça ao socialismo. Está aberta a caça aos socialistas. Quem deseja cuspir no rosto de Judas, dos vendidos, quem quer levar os pregos para crucificar o anticristo? Liberais, conservadores, clérigos, radicais, republicanos, nacionalistas, reformistas, a porta está aberta, está destrancada. Todos para cima dos socialistas. Não tenham medo, o Estado está com vocês. O governo e o chefe do exército também. Vocês possuem uma voz. Os seus jornais podem publicar, podem polemizar, podem dizer a palavra última e triunfal, podem formar uma opinião pública que absolverá vocês, que louvará a vossa obra. Essa é a única coisa que vocês desejam, experimentar a embriaguez de uma vitória. Querem ao menos um instante sentir-se patrões, dominar 35 milhões de habitantes, mandar no destino desses, regulando-os de maneira suprema e inabalável. Será um triunfo de um instante, vocês nem sequer pensaram nisso. Dizem ser revolucionários, identificam a revolução com o jacobinismo. Até ontem não tinham nenhum confronto com o Estado e a autoridade. Agora fingem ser qualquer coisa. Vocês conseguiram, em determinados momentos, imprimir à autoridade certa direção. Quiseram crer, com isso, ter realizado a revolução. Acreditaram ter conquistado a plena identificação ao Estado e à autoridade. Vocês apenas reforçaram o Estado e a autoridade, mas ele permaneceu tal como era em intenções e programas. Não foi transformado, mas foi fortalecido. Conquistou mais confiança em si mesmo e em seus organismos. Afastou-se ainda mais do povo italiano. É hoje ainda mais estranho ao país as suas forças vivas, distante do país que se constitui, que se organiza, que se transforma lentamente, laboriosamente e assume consciência de sua existência, do seu vir a ser. Não se conhece a história do povo italiano, a sua história íntima, espiritual. 50 anos atrás o povo italiano não existia, era apenas uma expressão retórica. Não existia qualquer unidade social na Itália, existia uma unidade geográfica. Existiam milhões de indivíduos espalhados no território italiano, cada um fazendo a sua própria vida, agarrado ao seu sustento particular imediato, sem conhecer Itália alguma, falando de seu dialeto específico, crente de que o mundo se encerrava no horizonte limitado de sua capela. Conhecia o coletor de impostos, o policial, o juiz local, o tribunal de justiça. A sua Itália, ainda assim, esse indivíduo, muitos milhões de indivíduos como ele, superaram essa situação particularista, formaram uma unidade social, passaram a se sentir cidadãos, colaboradores de uma vida que saía do horizonte da capela, que se estendia para campos cada vez mais longínquos do mundo, ao mundo todo. Sentiram a solidariedade com os outros homens, aprenderam a analisar os outros homens e, além do dialeto, aprenderam a língua italiana, pois na Itália surgia, e esses homens haviam contribuído para tal, um organismo social novo, do qual eles se sentiam parte, por meio do qual participavam da vida, do mundo, da história mundial. Sentiram-se homens. Ressuscitaram do desespero e da abjeção, descobriram em si o homem, o criador da vida. O início do século XX marca para a Itália um novo renascimento, o renascimento de sua plebe, dos estratos mais humildes da humanidade italiana, a entrada na vida social, na luta política, na vida do mundo. Todos milhões de novos cidadãos operosos, sinceros, confiantes da própria energia. O povo italiano se organizou, aceitou uma disciplina. Em seu coração e cérebro emergiu um sentimento, uma ideia nova. A Itália se tornou uma unidade política porque uma parte do seu povo foi unificada ao redor de uma ideia, de um programa único. Essa ideia, esse programa foi produzido pelo socialismo e só por ele. Ele fez com que um camponês da Apulia e um operário do Bielese falassem a mesma língua e conseguissem, assim tão distantes, expressar-se de maneira similar diante de um mesmo fato, analisar de maneira igual um acontecimento, um homem.
Que ideia é essa capaz de produzir tal resultado na Itália? Existem 2 cidades na Itália nas quais o Partido Liberal possa apresentar ideias iguais, um programa vencedor único? O Partido Liberal pulverizou a Itália, tornou mais aguda a separação entre norte e sul. Com a legislação alfandegária, criou um feudalismo industrial a partir do qual a Itália é feita em pedaços pelos interesses antagonistas. O socialismo se tornou o único ideal unitário do povo italiano. O socialismo é a consciência unitária do povo italiano. Milhões de italianos são hoje homens cidadãos porque existe uma ideia, o socialismo, que os movimenta, os faz pensar, os tira do desespero e da condição abjeta. O Partido Socialista é a imagem sensível dessa unidade, dessa consciência, desse novo mundo. A temporada de caça está aberta contra o Partido Socialista, contra os socialistas. Querem, para o triunfo jacobino de um instante, destruir toda uma história, cancelar toda uma consciência, desincrustar as ideias, os sentimentos. Todos falaram, todos estão de acordo. Por um instante de triunfo, para ter a ilusão de possuir nas mãos o destino de 35 milhões de homens, para o gozo sádico do ditador da opinião pública, destrói, desorientam e desmontam a história do povo italiano. A caça está aberta, sigam em frente, aproveite a força do Estado para avançar. Não é o socialismo que vocês abaterão. Vão abater 1, 2, 3 mil indivíduos, ofuscarão a humanidade. Devolverão à condição de indignidade milhares de recém-chegados a uma condição digna. Vocês pulverizarão a unidade social do proletariado italiano, mas serão escravizados também, pois a sua liberdade como cidadãos diante do Estado depende da existência de uma força antagonista. É melhor conter as expectativas, pois a Itália só possui alguma liberdade porque nela existe um proletariado forte e unido. São vocês que bloqueiam, que escravizam. Vocês são estranhos à história italiana, a que não está escrita nos livros, mas que é maior, mais rica do que a dos livros. Não existe entre vocês e o povo italiano qualquer vínculo de solidariedade, nem mesmo aquele que existe entre homens apenas por serem humanos. Pois vocês querem sequestrar do povo, de milhões de pessoas, a luz dos olhos que iluminam o mundo do povo, que é hoje a única razão pela qual se sentem homens, pela qual acreditam em uma vida digna de ser vivida. Odeio os indiferentes. Por Antônio Gramsci. Escritos de 1917, parte 17. Kierinsky Chernov. A Revolução Russa está para entrar em uma de suas fases conclusivas, a mais importante de suas fases conclusivas, pois será a primeira, aquela que mostrará a força efetiva dos revolucionários socialistas em contraste com a força dos revolucionários burgueses. O equilíbrio estabelecido sobre a base das liberdades políticas. A proclamação dos direitos do homem será rompido. Kierinsky, até aqui a promessa viva desse equilíbrio. Exauriu sua tarefa e, superado pelos acontecimentos, é hoje inútil diante da força e consciência conquistadas pela organização proletária. O proletariado realizou a Revolução Russa, mas inicialmente não conseguia dominá-la. Não podia criar os órgãos técnicos necessários para a vida do país. Não havia produzido em seu interior um número suficiente de indivíduos de completa confiança aos quais pudessem incumbir os poderes responsáveis. O proletariado era débil diante de sua enorme potência. Não conhecia toda a sua força, não a usava racionalmente. Era ainda um enxame de indivíduos isolados que não se entendiam entre si, não se organizavam espiritualmente ao redor de uma ideia clara e concreta. Tampouco se organizavam materialmente em torno de um programa de ação claro e concreto. Em um primeiro momento, a Revolução teve um escopo efetivo: conquistar a liberdade de pensar e agir e, em seguida, reforçá-la para garantir que não fosse perdida. Conquistada a liberdade é hoje um meio para outras realizações. Antes elas eram necessárias veleidades, desejos vagos. Apenas para poucos eram vontades ardentes, decisivas. Foi preciso que se tornasse vontade ardente, decisiva em todo o proletariado. 7 meses de liberdade, de discussão, de propaganda, permitiram ao proletariado russo conhecer a si mesmo.
organizar-se, fixar uma nova etapa a ser alcançada imediatamente. 7 meses de absoluta liberdade, nos quais a vida seguiu, assim como o trabalho e as dificuldades do cotidiano. Para que fosse possível viver, trabalhar, produzir sem convulsões diárias, sem os acampamentos nas praças, foi preciso construir um compromisso. Kerensky era a hipoteca desse compromisso. Entre as forças obscuras da reação czarista e a ameaça da permanente agitação popular, caótica e fragmentária, a burguesia capitalista precisou aceitar o controle das organizações proletárias existentes. Precisou renunciar a qualquer tentativa violenta de impor uma ditadura própria. Quando tentou, aliás, fracassou e terminou por acelerar ainda mais os acontecimentos. O trabalho de propaganda de organização realizado sob ardente estímulo dos maximalistas produziu seus efeitos. Uma estrutura de apoio havia sido criada no mundo operário. O caos havia se transformado em cosmos. Disciplina consciente, consciência coletiva atenta das próprias forças e da própria missão. Os maximalistas russos se converteram na maioria, em muitas cidades, e seguem se convertendo em toda a Rússia. A obra revolucionária se esclarece e concretiza. O compromisso é superado, bem como o homem que era obstáculo para tal superação. Não é mais suficiente a pura e simples liberdade jurídica, liberdade de discussão e propaganda. É preciso uma outra liberdade, a liberdade de ação, liberdade para iniciar concretamente a transformação do mundo econômico e social da velha Rússia czarista. O compromisso com a burguesia não é mais útil, não é mais necessário, é um constrangimento. Mesmo Kerensky é um constrangimento. O outro homem surgiu em seguida e em contraste a ele, Chernov. O maximalismo russo encontrou seu líder. Lenin era o mestre da vida, o agitador de consciências, o despertar de almas dormentes. Chernov é o realizador, o homem que possui um programa concreto para realizar, um programa inteiramente socialista que não admite colaborações, que não pode ser aceito pelos burgueses, pois subverte o princípio da propriedade privada, porque inicia finalmente a revolução social, a entrada na história do mundo do socialismo coletivista. A fase mais perigosa da Revolução Russa se encerra neste momento. O homem ao qual a Revolução havia confiado o máximo dos poderes, o homem mais representativo da primeira Revolução, está para ser reabsolvido, voltar à sua condição própria para não representar senão a si mesmo e a própria tendência de opinião, e o proletariado russo, agora mais forte, disciplinado, consciente, deverá sucedê-lo. Uma coletividade sob o trono de toda a Rússia. Odeio os indiferentes, por Antônio Gramsci. Escritos de 1917, parte 18. A situação política na Rússia. Nenhuma notícia precisa sobre os últimos acontecimentos da Revolução Russa. É provável que não seja possível obter uma notícia precisa por um tempo ainda. O grito do povo previu, e era fácil prever, que a revolução não poderia ser interrompida na fase Kerensky. A revolução continua e continuará. Evidentemente, não era possível que, em um país grande como a Rússia, um novo regime fosse instaurado em poucas semanas. A Revolução Burguesa da França levou 4 anos para encontrar em Napoleão a figura representativa dos interesses imperialistas da classe revolucionária. Legislador do novo regime que consolidou as instituições que substituiriam definitivamente, por um período histórico, as instituições feudais. Esperamos que na Rússia não seja necessário tanto tempo, mas não temos ilusões a respeito de uma conquista definitiva do poder pelos socialistas em curto prazo. As forças reacionárias também se organizam e tentarão resistir à submersão na maré proletária. Publicamos por ora o artigo do companheiro Souvarini, que oferece notícias precisas, algumas já superadas, sobre certos aspectos da Revolução Russa que não encontraram ilustração em nossos jornais. Odeio os indiferentes, por Antônio Gramsci. Escritos de 1917. Parte 19. A Revolução contra o Capital.
A Revolução dos Bolcheviques foi introduzida de maneira definitiva na Revolução Geral do Povo Russo. Os maximalistas, que eram até 2 meses atrás o fermento necessário para que os acontecimentos não estagnassem, para que a corrida ao futuro não fosse interrompida e desse lugar a uma forma permanente de ajustamento, o que seria uma solução burguesa, apoderaram-se do poder. Estabeleceram sua ditadura e elaboram hoje as formas socialistas às quais a revolução deverá se adaptar para continuar seu desenvolvimento harmônico, sem maiores choques e partindo das grandes conquistas já realizadas. A revolução dos bolcheviques se materializa por ideologias, mas que por meio de fatos. Por isso, no fundo, não importa tanto saber mais do que já sabemos. Essa é a revolução contra o capital de Karl Marx. Na Rússia, o Capital de Karl Marx era o livro dos burgueses, mais que dos proletários. Era a demonstração crítica da necessidade fatal de uma formação de uma burguesia na Rússia, de realização de uma era capitalista e instauração de uma civilização ocidental antes que o proletariado pudesse pensar em sua desforra, suas reivindicações de classe, sua revolução. Os fatos superados às ideologias. Os fatos explodiram, os esquemas críticos nos quais a história da Rússia deveria se desenvolver segundo os cânones do materialismo histórico. Os bolcheviques renegam Karl Marx e afirmam com o testemunho de ação explícita e das conquistas realizadas que os cânones do materialismo histórico não são tão férreos como se poderia pensar e como de fato se pensou. Ainda assim, existem determinações nesses acontecimentos e se os bolcheviques renegam algumas afirmações de O Capital, não rejeitam seu pensamento imanente, vivificador. Eles não são marxistas, é isso. Não compilaram a partir das obras do mestre uma pequena doutrina exterior feita de afirmações dogmáticas e indiscutíveis. Vivem o pensamento marxista, aquele que não morre, que é a continuação do pensamento idealista italiano e alemão, e que no próprio Marx acabou por ser contaminado por incrustações positivistas e naturalistas. E esse pensamento põe sempre como fator máximo de história não os fatos econômicos brutos, mas o homem, a sociedade dos homens, daqueles que se aproximam, se entendem entre si e, por meio desses contatos, civilização, desenvolvem uma vontade social coletiva, compreendem os fatos econômicos e os julgam, e os adequam à própria vontade, porque, por sua vez, se converte em motor de economia, plasmadora da realidade objetiva, que vive e se move, que conquista caráter de matéria telúrica em ebulição e que pode ser canalizada de acordo com a vontade, como a vontade quiser. Marx previu o que era previsível. Não poderia prever a guerra europeia, ou melhor, não poderia prever que essa guerra teria tido a duração e os efeitos que teve. Não poderia prever que essa guerra, em 3 anos de sofrimento indescritíveis, suscitaria na Rússia a vontade coletiva popular que suscitou. A formação de uma vontade de tal monta normalmente exige um longo processo de infiltrações capilares, uma longa série de experiências de classe. Os homens são preguiçosos, sua necessidade de organização é inicialmente exterior em corporações e ligas, e depois, mais intimamente, no pensamento, nas vontades, devido a uma incessante continuidade e multiplicidade de estímulos externos. Por isso, normalmente, os cânones da crítica histórica do marxismo capturam a realidade e a induzem de maneira linear, evidente e distinta. Normalmente é por meio da luta de classes, sempre mais intensificada, que as duas classes do mundo capitalista criam a história. O proletariado sente sua miséria, seu estado permanente de mal-estar e pressiona a burguesia por melhorias das suas próprias condições. Luta obriga a burguesia a melhorar a técnica da produção, a tornar a produção mais útil para que seja possível a satisfação das suas necessidades mais urgentes. É uma corrida implacável no sentido do melhor
que acelera o ritmo da produção, que incrementa continuamente a soma dos bens que servem à coletividade. Nessa corrida, muitos caem, tornam mais pungente o ímpeto dos sobreviventes e a massa vivendo sempre em sobressalto. Do povo caos se torna cada vez mais pensamento ordenado, sempre mais consciente da própria potência, da própria capacidade para assumir a responsabilidade social, de tornar-se o árbitro do próprio destino. Isso normalmente quando os fatos se repetem com certo ritmo, quando a história se desenvolve por situações cada vez mais complexas e ricas de significado e valor, mas ainda assim similares. Mas na Rússia a guerra despertou as vontades, essas por meio dos sofrimentos acumulados em 3 anos. Encontraram muito rapidamente uma forma unissona. A carestia era imanente, a fome, a morte pela fome que ameaçava a todos, causando de um só golpe a morte de dezenas de milhares de pessoas. As vontades se enfileiraram em uníssono, inicialmente de maneira mecânica, mas depois da primeira revolução de maneira ativa e subjetiva. A pregação socialista colocou o povo russo em contato com outros proletariados. Ela realiza a vivência dramática e instantânea da história do proletariado, de suas lutas contra o capitalismo e a longa série de esforços necessários para a emancipação dos vínculos do servilismo, que o mantinham em condições abjetas, para a conquista de uma consciência nova, testemunho atual de um mundo por vir. A pregação socialista criou a vontade social do povo russo, porque deveria esperar que a história da Inglaterra fosse revivida na Rússia, que ali se formasse uma burguesia, que a luta de classes fosse suscitada, para que pudesse nascer uma consciência de classe e, com ela, a catástrofe do mundo capitalista? O povo russo vivenciou em seu pensamento todas essas experiências, mesmo que fosse o pensamento de uma minoria. Superou todas elas e serve-se delas para impor hoje, assim como servirá das experiências capitalistas ocidentais para colocar-se em breve à altura da produção do mundo ocidental. A América do Norte é capitalisticamente mais avançada que a Inglaterra, porque na América do Norte os anglo-saxões partiram imediatamente do ponto ao qual a Inglaterra havia chegado depois de longa evolução. O proletariado russo, educado de forma socialista, começará sua história do ponto máximo da produção ao qual chegou a Inglaterra dos dias atuais, porque, precisando começar, o fará a partir do que já foi feito em outros lugares, e dessa plenitude receberá o impulso para alcançar a maturidade econômica que, segundo Karl Marx, é condição necessária para o coletivismo. Os revolucionários criarão eles mesmos as condições necessárias para a realização completa e plena do seu ideal. O farão em menos tempo do que o que foi necessário ao capitalismo. As críticas que os socialistas realizaram ao sistema burguês para revelar suas imperfeições, a dissipação de riquezas servirão aos revolucionários para fazer melhor, para evitar tal dissipação e não cair naquelas deficiências. Será inicialmente a coletivização da miséria, do sofrimento, mas as mesmas condições de misérias e sofrimento seriam herdadas por um regime burguês. O capitalismo não poderia realizar subitamente na Rússia mais do que poderá fazer o coletivismo. Faria, aliás, muito menos, pois enfrentaria subitamente um proletariado descontente, frenético, incapaz de suportar mais as dores e o amargor que o mal-estar econômico produz. Mesmo de um ponto de vista absoluto humano, o socialismo imediato se justifica na Rússia. O sofrimento virá depois da paz, poderá ser suportado enquanto os proletários sentirem que essa se orienta conforme sua vontade, em seu engajamento tenaz no trabalho de supressão o mais rápido possível do sofrimento. Existe a impressão de que os maximalistas são hoje a expressão espontânea, biologicamente necessária para que a humanidade russa não sofra um desastre ainda mais horrível, para que a humanidade russa, engajada no trabalho gigantesco, autônomo de sua regeneração, possa deixar de sentir os impulsos do lobo faminto, e a Rússia possa evitar uma carnificina enorme, selvagem e cruel.
E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.